Oi, pessoal do 7º ano, espero que estejam bem, estudando em casa, tá? O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a primeira semana do PET de Geografia, tá? Lembrando que se você ainda não acessou o material, digita lá no Google Estude em Casa, né? Que vai aparecer todas as apostilas para vocês. Entra lá no Ensino Fundamental 2, regular, tá? E abaixa lá a apostila para vocês poderem estudar, ler o material, tá? A primeira semana do PET, ela fala sobre a formação do território brasileiro, tá? Ela começa com um texto falando de como era o nosso território, a forma que ele tinha, né, lá no início do processo de colonização, né? E ele começa mostrando e falando para vocês sobre o Tratado de Tordesilhas, lembrando que também é conteúdo já trabalhado de forma presencial em sala de aula. Nós analisamos, vocês fizeram até o mapa mostrando as capitanias hereditárias, né? Escreveram ali quem eram os donatários, quem que recebeu da coroa portuguesa, né? Que era uma forma de manter o controle sobre as terras que pertenciam a Portugal nesse período da história, né? Depois, o texto ele traz mais imagens, mostrando a evolução da ocupação do território brasileiro até chegar na forma que ele tem hoje, formado por 26 estados, mais o Distrito Federal, tá? Uma outra coisa que o texto traz, né, falando um pouquinho sobre as atividades econômicas que aconteceram no Brasil nesse período, né? Porque primeiro eles começam com a exploração do pau-brasil em toda a costa brasileira, né? Depois eles começam a desenvolver novas atividades econômicas, como a cana-de-açúcar, né? E depois, com os movimentos dos bandeiras, né, os bandeirantes, eles começam a descobrir novas riquezas em território brasileiro. E é por meio dessas bandeiras, desses movimentos, que outras cidades, outras vilas vão surgindo, né? Esse conteúdo também já foi trabalhado de forma mais detalhada em sala de aula. Então, facilita muito as atividades propostas no PET, tá? Então, a primeira atividade tem mapas, né? São 4 mapas mostrando o Brasil desde o século XVI até o século XIX, né? E mostrando como que foi essa ocupação aí do território brasileiro, tá? Então, acredito que vocês não terão muita dificuldade em realizar, porque vocês têm esse conteúdo no caderno que pode auxiliar na interpretação e na realização, tá? Prestem atenção que eles perguntam na questão número 1, letra B, em quais séculos que as capitanias começaram a ser utilizadas como referência, né? Então, se vocês relerem a matéria no caderno e assistirem ao vídeo, se possível, vocês vão ver que facilita muito a compreensão de vocês, tá? A segunda pergunta fala que a formação do povo brasileiro, né, se deu não a partir da chegada dos portugueses aqui, né? Vocês e a gente estudou junto que quando os portugueses aqui chegaram, já existia um grupo que aqui residia, né? Que eram os indígenas. Eles eram os verdadeiros donos da terra naquele período, né? E a gente também já trabalhou que quando os portugueses aqui chegaram, não foi de forma pacífica, os indígenas não aceitaram as imposições, né? Teve conflitos, milhares de nativos perderam as suas vidas aí devido a esses conflitos com os portugueses, tá? E na pergunta, coloca lá que somente há 514 anos, né, o Brasil foi mesmo de fato colonizado, começou de fato a ser explorado, tá? E aí a questão é sobre os impactos desse encontro entre nativos e portugueses, tá? A questão número 3 também é interpretação de mapa. Olha para vocês verem a importância, né, de entender, de compreender um mapa, tá? As perguntas estão relacionadas ao mapa, né? Tá falando sobre como que o espaço brasileiro foi ocupado, né? E as perguntas é sobre a interpretação desse mapa também, que tranquilíssimo para vocês resolverem, tá? E a questão 4 e 5, vocês vão responder em cima de um quadro,
né, que é chamado Questão sobre Expansão Territorial do Brasil, né? E a pergunta é relacionada a eles, né? Quais foram os motivos que levaram o Brasil a expandir o seu território? O que contribuiu para que isso acontecesse, né? E a questão número 5, quais cidades foram capitais do nosso país, né? Nós já tínhamos estudado isso. Quando os portugueses aqui chegaram, qual foi a nossa primeira capital, né? O Brasil passou por uma capital na região Nordeste, depois teve uma capital aqui na região Sudeste, até a construção da nossa capital atual, que é o Distrito Federal, tá? Então, assim, as atividades estão super tranquilas, né? Se vocês prestarem atenção, é análise e interpretação de imagens, né? Principalmente de mapas. Dica: voltem no caderno de vocês, que durante as nossas aulas presenciais, vocês tiveram acesso, né, a esse tipo de informação e registro no caderno, tá? Boa semana de estudo, qualquer dúvida estou à disposição. Tchau!